Passaremos, portanto, direto para o segundo painel da nossa programação. Teremos, portanto, o segundo painel, e para moderar os debates sobre o tema Amazônia, ontem, hoje e amanhã, temos o prazer de convidar o presidente da Câmara Brasil-Finlândia de Comércio, o senhor Sérgio Chamoni. Por favor, uma salva de palmas para recebê-lo. São também convidados os painelistas, senhor Mário Vasconcelos, professor pesquisador da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal do Amazonas. Uma salva de palmas. O senhor Sérgio Amoroso, presidente do projeto Jari. E teremos também a participação do senhor Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, que fará sua apresentação remotamente. Passamos, portanto, os comandos dos trabalhos ao senhor Sérgio Chamoni, moderador deste painel. Bom dia a todos. Eu queria dar as boas-vindas para esse nosso painel Amazônia ontem, hoje e amanhã, que vai discutir o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Para isso, nós contamos com 3 brilhantes panelistas. Aqui, à minha direita, Sérgio Amoroso, o chairman do Jari, do Grupo Jari, e também presidente da Fundação Jari. O Sérgio Amoroso, além de um grande empresário, também é um grande humanista, envolvido em vários projetos sociais, muitos dos quais aqui na Amazônia. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. E temos aqui também o professor Mário Vasconcelos, que é PhD em Economia, na área de desenvolvimento, inclusive ele coordena nas universidades onde ele é professor, Universidade Federal do Pará e da Amazônia, cursos de pós-graduação na área de desenvolvimento regional. Muito obrigado. E temos também o prazer de contar com Evaristo Miranda, chefe da área territorial da Embrapa, que está com a gente via web e vai falar daqui a pouco. O Evaristo Miranda, também muito conhecido no setor, ele é agrônomo e também é PhD em ecologia. E ele já escreveu mais de 1000 artigos científicos, mais de 50 livros. Estamos ansiosos para ouvir as suas visões. Então, eu vou começar agora, passar a palavra para o Sérgio Amoroso, que vai falar sobre a sua experiência na Amazônia. Sérgio, por favor. Tem uma apresentação aí, não sei se ela vai para a tela. É o Plug and Pray. Por favor, a apresentação do Sérgio Amoroso. Entrou. Opa! Acho que é mais fácil eu ficar de pé olhando, não é? Bom, gente, 15 minutos é pouco tempo, né, para dar uma explanada para vocês do que... Vamos ver como é que esse negócio aqui... Não funcionou. Como é que sobe e desce? Aí eu fiz... Aí deu. Não, na direita, ok. É sempre a direita. Agora achei. Um pouquinho do histórico, né? Acompanhando o tema aí de ontem, hoje e amanhã, né? No passado, a gente tinha incentivos governamentais para a exploração da floresta, né? E o negócio era ocupar. Então tinha, inclusive, um lema, integrar para não entregar, desde a época do Getúlio, etc., Transamazônica e tal. Em 1967, o governo convidou o Daniel Ludwig, e ele adquire uma área de aproximadamente 3 milhões de hectares, hoje com 1,6 milhões de hectares, né? E perdendo aos poucos terra de doações, etc. E hoje a nossa companhia tem aproximadamente 1.300.000 hectares
de floresta, e que a gente tem lá um trabalho que eu vou explicar mais à frente para vocês, né? Foram produzidas 2 balsas no Japão, na época do Ludwig. Como vocês podem ver aí o desenho, veio lá viajando por 87 dias e chegou em Monte Dourado, onde está instalada hoje produzindo celulose, né? Os projetos que estavam previstos era caulim, bauxita, hidrelétrica, arroz. Atualmente o caulim está com um grupo americano, né? O Ludwig pôs um monte de dinheiro lá. Nesse período, até 1978, 80, a estimativa era de $1 bilhão daquela época, trazidos hoje a valor presente, daria uns 8, 10 bilhões de dólares, numa infraestrutura que foi criada a partir da floresta, né? E atualmente, depois tem esse histórico aí, que em 82 foi nacionalizado, a KM assumiu, e em 2000 nós compramos de um grupo de bancos, liderados pelo BNDES, e como o mercado de celulose, capitaneado aqui pelos finlandeses, né, foram concentrando os tamanhos de fábrica, né, e nós ficamos uma fábrica de celulose de papel pequena, precisamos fazer a transformação e entramos no mercado de celulose solúvel. Hoje, essa celulose produzida pela Jari é para roupas, mas pode ser comestível também. Quando vocês comem um hot dog, aquela capinha do hot dog é celulose, tá? A gente não sabe, mas também está comendo fibras, né? Quando você toma uma cápsula de remédio, aquela cápsula brilhante, aquilo é celulose. Então, a nossa celulose serve para isso e outros detalhes também. Eu gosto daquela foto anterior lá, porque... Olha como eu estou jovem, agora estou um pouquinho mais velho, né? O que a gente está olhando para o futuro, né? Hoje está assim, mas para o futuro a gente olha que tem que integrar tudo, né? Floresta, negócios, pessoas, e tem instrumentos para isso. Nós estamos lá nós somos um pequeno exemplo dentro do todo. Não queremos de forma alguma dizer que somos um grande modelo, não. É um modelo que está se instalando faz 20 anos. Nós, desde 2000 até 2020, agora 21 não terminou ainda, mas fizemos muita coisa nesse período para tentar implantar uma visão que a gente acha que deve ser a predominante, que todos têm que participar, não é? Desde o pequeno morador, produtor, etc., até o grande empresário. Se isso for feito de uma forma equilibrada, a gente tem chance de fazer um negócio mais justo, né? A gente já desenvolveu o manejo florestal sustentável desde 2003. Tivemos vários problemas nessa caminhada, com nossos profissionais, com o IBAMA, um aprendizado enorme, não é? Mas hoje a gente enxerga que o manejo, para que ele seja de fato controlado e ter toda a sua cadeia de custódia, ter todos os processos, para que isso ajude os órgãos de controle, o ideal é que ele fosse certificado internacionalmente, que aí facilita a vida, inclusive do órgão de controle, porque a certificação faz exigências e você realmente não perde a cadeia de custódia, né? É um modelo que deve incluir as comunidades, né? Tem um problema aí de regularização fundiária, então muitas vezes você não consegue fazer um manejo com comunidades porque a terra não está regularizada. Esse é um dos pontos da regularização, né? Outro ponto que a gente olhou bastante, a estratégia que nós montamos lá foi Fundação Jari, que é a nossa fundação montada em 94, e que vem se desenvolvendo. Ela faz toda essa parte de contato com comunidades, ela organiza e dialoga com as comunidades. A gente aprendeu nesses anos todos que nós, dos nossos escritórios, das nossas cadeiras, muitas vezes vamos com uma certa arrogância
para essas pessoas, levando a solução, e muitas vezes não é aquilo que eles querem. Quando nós chegamos do jardim, nós achávamos que tinha desnutrição infantil. Fomos fazer a pesquisa e não tem. A Amazônia é rica em castanha, peixe, farinha, então não tem desnutrição. O que nós notamos? Qual é o pedido das comunidades? Prostituição infantil, nos ajudem nisso. Né? Então, você quando troca a ideia, quando você divide, talvez a solução possa parecer mais interessante. Aqui alguns pontos que a gente trabalha na agricultura familiar. O extrativismo, a gente organizou as cadeias de castanha, os castanheiros eram financiados na nossa região por atravessadores, que faziam o adiantamento do dinheiro. Ele ia para a floresta, ficava lá 4 meses, colhia tudo, voltava, entregava a colheita, ficava devendo para a próxima safra, e assim esse processo continuou quase como um semi-escravagismo. Né? Nós ajudamos esse pessoal a se organizar. Eu me lembro que quando veio a crise do Lehman Brothers, lá em 2008, 2009, né, uma medida de castanha caiu para R$25. Eles chegaram e disseram, vamos passar fome. Aí nós entramos comprando, pagando 45, completando com dinheiro do governo, e conseguimos sair disso, e hoje eles estão organizados em cooperativas, em associações, eles fazem a secagem, se financiam, inclusive o BASA teve aqui, né? Alguns que estão mais organizados já conseguem se financiar no BASA, saíram desse modelo de financiamento e hoje estão livres. Né? A gente costuma dizer, nós ajudamos as pessoas não para criar dependência, né? Ajudamos as pessoas a serem livres, para que elas possam conduzir suas vidas de forma parceira com todos. Todos esses processos que vocês estão vendo aí, de produção agrícola, familiar, extrativismo, entre outros, todos eles vêm com um compromisso de, ok, tem 2 Ds, direitos e deveres. Né? Eu te ajudo, mas você tem um dever, você não pode derrubar a floresta nativa, se você assim o fizer, você perde a parceria. Né? Tem ali o RED+, que é o carbono, que aqui foi dito. Nós estamos brigando com esse modelo desde 2010, e agora recente, faz 2, 3 anos, nós conseguimos finalmente implantar. Hoje nós já temos aprovado para venda atualmente 1,5 milhão de toneladas de crédito de carbono, prontinho para venda. Vendemos no passado e nós assumimos um compromisso. Todo recurso, pelo menos por enquanto, não sei o que vai dar isso no futuro, né? Dizem que esse valor pode subir muito, mas todo o recurso do RED vai para a fundação, para ela reaplicar nos processos de organização, desenvolvimento de negócios, comunidades, troca de energia diesel por solar, entre outras coisas, e assim a gente vai organizando toda a cadeia. A gente sabe que é um longo processo, e a gente está caminhando nisso. Então a gente montou um modelinho, não é? Onde as pessoas são o centro do nosso objetivo. Porque quem é que destrói? O ser humano. Não é? Por N interesses. Então, se a gente resolver o problema das pessoas através de estratégias, através de modelos econômicos, qualquer que seja isso, a gente vai evitar. Eu tenho vários depoimentos, eu visito bastante essas comunidades, o pessoal que a gente tem parceria, e vários deles me dizem, veio um pessoal aí que queria mexer com madeira, mas nós não aceitamos, tiramos eles daqui, veio um outro que queria fazer isso, queria fazer aquilo, nós não aceitamos, tiramos eles daqui. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele está parceirizado e está feliz, está resolvido economicamente. Tem lá uns produtores de farinha de mandioca, uma comunidade, você até visitou, né, Sérgio? Né? Que eles até comentaram lá com a gente, eu mexia com madeira,
né? Mas depois que nós organizamos aqui, não dá mais, não dá nem tempo mais. E a gente vende toda a produção, tão feliz, etc, etc. Né? Então, são estratégias que a gente monta, sempre dentro dessa visão, né, do 3Ps, né? People, Planet, Profit. Sem isso, a gente não chega num desenvolvimento sustentável. Né? Então, a gente tem aqui alguns desafios para que isso tudo... Né? Já foi falado aqui na primeira apresentação, a regularização fundiária ampla e transparente, ela é condição sine qua non para a gente resolver isso. Né? Disso vem todo esse processo que estão listados ali, eu não vou ler para vocês, que vocês conseguem ler daí, né? Recursos financeiros é importantíssimo, né? Infraestrutura, retorno a longo prazo, e, por fim, né? Se todos não tiverem envolvidos, a gente tem assistido a essa discussão, né, de cobranças. Você está destruindo a Amazônia, você isso, você aquilo. Né? Se a gente não se juntar, e juntar as competências e os conhecimentos, a gente vai continuar apontando o dedo um para o outro. Né? O caminho é, vamos nos juntar. Aí a gente chega lá. Tá bom? Sérgio, parabéns, brilhante. Muito bom. Olha, antes da gente ir para as perguntas, eu prefiro passar para o doutor Mário Vasconcelos fazer a sua apresentação, depois para o próximo, e aí sim a gente faz um bom debate, tá ok? Obrigado. Ok. Bem, bom dia novamente. Está me ouvindo? Tá? Ok, né? Bem, eu queria primeiro agradecer o convite que foi feito para essa discussão aqui, né, compartilhar aqui esse momento. O convite feito pelo João Rodrigues, com o Sérgio Chamoni depois endossando, e agora compartilhando essa mesa, agora ouvindo aqui o Sérgio Amoroso, eu me sinto muito à vontade, digamos assim, até para falar um pouquinho do que eu tracei a partir desse convite, né, de discutir um pouquinho aqui com vocês. Coloquei uns slides, mas assim, é um slide mais de roteirização do que a apresentação de muitos elementos, mas porque eu vim mais para refletir alguns pontos e trouxe um roteiro, digamos assim, para seguir um pouco essa linha. O controle, por favor. Bem, ok. Bem, e aí eu comecei, quando eu fui convidado, eu fui pensando o que é que eu iria falar, qual é a forma que eu abordo, né, que eu tenho abordado as discussões sobre o desenvolvimento da Amazônia. E aí, pelo próprio título que eu coloco aqui, só para a gente, digamos assim, para dar direcionamento naquilo que foi colocar, e que, de certa forma, vai tangenciar muito fortemente com o que o Amoroso colocou, né, eu chamo de Amazônias e desenvolvimentos. Eu estou trabalhando na perspectiva da pluralidade, do plural. Né? E aí, ao longo um pouquinho da minha fala, talvez eu tente explicar um pouquinho esse significado. Né? Bem, quando se fala em Amazônia, mas o que é Amazônia? Né? Então, aqui eu não quero ser muito didático, né? E nem quero, digamos assim, ser professoral, mas a ideia que eu trago para contribuir nesse debate, quer dizer, quando eu digo que a Amazônia não dá para ser discutida de uma forma homogênea, é isso que eu vou chegar um pouco à conclusão, porque a Amazônia ela é costeira, ela é florestal, e boa parte das nossas discussões ficou muito mais vinculada às questões florestais, né, ao uso da terra, mas a Amazônia ela é fronteiriça, ela tem mangue, né, ela tem a parte insular, enfim, a Amazônia ela é diversa intrinsecamente. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante para nós refletirmos, né, em função de pensar um futuro para a região. Né? Evidentemente, a Amazônia sempre tratada ou na perspectiva mais política de Amazônia Legal, ou na perspectiva do bioma. Né? Predominantemente, as discussões, acredito eu, devem ser sobre a perspectiva do bioma amazônico, mas também entender o bioma, ele tem um traçado de homogeneização, mas, ao mesmo tempo, ele tem um traçado de ser heterogêneo também intrinsecamente. Né? Então, um pouco nesse sentido, que eu acho que a gente, digamos, eu faço minhas reflexões, né? No sentido de entender que a Amazônia ela não é efetivamente ou unicamente floresta. E aí eu posso falar um pouquinho da minha experiência, porque eu fiz doutorado no exterior, né? E, evidentemente, quando a gente vai conversando lá no exterior, quando se fala em Amazônia, é floresta. Só é floresta, desmatamento, queimada, eu acho que, digamos, é o predominante, né, das discussões quando você vai para nível internacional, em muitos órgãos, em muitas universidades, inclusive. Né? Todavia,
né, a Amazônia não é só floresta, né? Eu costumo sempre dizer isso. E aí um ponto desse conjunto de dados que eu trouxe aqui, assim, eu não vou ler um por um, né? Mas eu queria destacar, por exemplo, a questão urbana. Quer dizer, a Amazônia não é mais só rural, e não é mais só floresta há muito tempo. A Amazônia tem um populacional urbano na faixa de 70% de núcleos urbanos, segundo os dados do IBGE dos últimos tempos. Quer dizer, claro, pode questionar o que é o núcleo urbano, se aquilo é realmente urbano ou não é urbano. Ok, vamos baixar um pouco esse percentual. Mas a Amazônia não é mais só rural e não é mais só floresta. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento da Amazônia, nós temos que pensar em perspectivas para a área rural, para a área, mas, sobretudo, também para a área urbana, onde boa parte da população ali está centrada, está concentrada. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, né, desse conjunto de elementos aqui. Um outro ponto que eu queria destacar, né, esses dados já estão até um pouco defasados, né, mas, assim, 42% da população vive em estado de pobreza, né? Então, 42% em estado de pobreza, né, que eu acho que agora nos últimos tempos deve ter aumentado um pouquinho, em função da crise da própria Covid, né? Quando eu digo estado de pobreza, é viver uma família com menos de meio salário mínimo. Então, quer dizer, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não pode, né, penso eu, né, aí é uma questão de como a gente organiza o nosso pensamento, a gente não pode desconsiderar ou priorizar, digamos assim, uma estrutura de desenvolvimento ou de um planejamento de desenvolvimento para alcançar minimamente ou urgentemente, digamos assim, essa população que vive nesse estado de pobreza. E aí não vou nem falar da extrema pobreza, que já são 17%, etc. Então, aqui tem alguns dados, né, que demonstram um pouco do desenho da Amazônia, e que me leva, então, a entender um pouco essa questão do desenvolvimento. E aí, por isso que fiquei feliz quando o Sérgio Amoroso colocou aqui, né, porque ele colocou claramente que a perspectiva que está trabalhando é pessoas como centralidade. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, sempre vem a questão econômica na frente. Claro, a economia é a mola propulsora do processo de desenvolvimento, ela é condição para, mas ela não é sozinha. Né? Isso aí, eu estou dizendo, chovendo no molhado, eu estou dizendo algo que todos nós já sabemos. Mas é bom reforçar, porque o desenvolvimento, quando a gente fala em desenvolvimento, na minha leitura, ele é uma posição não só econômica, mas ela é uma posição ideológica, ele é um projeto político, e ele é um projeto de construção para o desenvolvimento. Então, assim, ela dá os elementos para a construção do projeto de desenvolvimento. Né? Então, como eu disse, eu não quero ser didático, mas eu quero dizer assim, olha, onde é que eu estou me aportando para falar de desenvolvimentos e de Amazônias? Né? Onde é que eu me aporto nessa discussão? Bem, eu diria que no Brasil nós temos algumas perspectivas aí, a interpretação minha, evidentemente, de políticas, né, de levar o processo de desenvolvimento adiante. Né? Eu diria que são disputas políticas, ideológicas, que estão postas e que refletem na região amazônica, evidente, a região amazônica é Brasil. Né? Então, nós temos um projeto um pouco mais neoliberal modernizante, do meu ponto de vista, um projeto mais social reformista, e temos ainda a perspectiva analítica que alguns têm feito, né? Eu acho que para a gente pensar um pouquinho, né? Que nós não estamos hoje num processo de estagnação, quer dizer, na verdade, nós não temos nenhum projeto tão bem claro definido. Né? Eu diria, assim, na minha leitura em particular, né, eu sempre tenho que dizer sobre a perspectiva que a gente analisa, nós hoje estamos vivendo numa crise, né, de um projeto efetivo de desenvolvimento. Nós estamos deixando o desenvolvimento, digamos assim, da lógica do sistema natural, indo sozinhos, com poucas, digamos assim, processos de planejamento para que esse desenvolvimento alcance a finalidade maior, que, no meu ponto de vista, são as pessoas. Né? Então, e isso eu diria que é no Brasil e com esse reflexo na Amazônia, evidente. Né? Bem, então, como a mesa era Amazônia, passado, presente e futuro, né, eu, evidentemente, tentei fazer aqui um recortezinho muito rápido, né, de que todo o passado recente sempre foi pensado um planejamento para a região amazônica, que eu diria se encerrou, no meu ponto de vista, no final dos anos 80, né, onde a riqueza natural se transforma em riqueza econômica e vai para a riqueza social. Esse processo linear de desenvolvimento. Né. Hoje, a gente já, digamos assim, tem um pouco de clareza que esse processo não é tão linear assim. Né. A riqueza natural, ela não se transforma necessariamente em riqueza econômica, nós temos aí toda uma riqueza natural aqui na região que não tem se transformado em riqueza econômica e muito menos riqueza social. Ainda que tenhamos avançado na riqueza econômica,
com os planejamentos do desenvolvimento da região até o final dos anos 80, né, esse processo não foi transformado para a riqueza social. Né? Então, ele não chegou a esse alcance. Né? E aí, nesse passado recente, também todos nós já conhecemos. Eu estou trazendo aqui para a gente ir construindo um pouco a ideia, né? Que é os projetos, desde o projeto de colonização, que nós passamos, né? Os grandes empreendimentos, hidrelétrica, a indústria extrativa mineral, a produção agroindustrial, a pecuária extensiva. E aí é importante dizer o seguinte, que todo esse desenho aí foi um desenho planejado. Bom, se algumas coisas deram errada, né, não alcançaram os resultados que estavam sendo esperados, realmente não alcançaram, né, todos os resultados esperados, mas foram planejados e executados em busca de uma lógica de desenvolvimento que era predominante à época. Né? Então, a lógica de desenvolvimento predominante à época era essa, e que traça uma série de ações, né, de iniciativas que chega a um desenho de um Estado hoje presente. Como é que nós estamos desenhando a Amazônia hoje em função desses projetos que foram pensados para a região amazônica. Alguns ainda em execução, alguns chegaram a resultados, etc. Então, e aí eu parto sempre do seguinte pressuposto, tá? Desenvolvimento, ele é processo. E desenvolvimento, ele é contraditório. Tá? Então, assim, esse é o princípio que eu parto. Quando eu digo contraditório, porque toda vez que você muda o estado presente para um estado futuro, o estado presente morre, e aí é contraditório por natureza, né? Então muda, sempre vai mudar, né? Só que essa mudança, a gente busca o positivo, mas nem todo positivo é somente positivo, ele traz o negativo junto dele, tá? Bem, um pouco do presente, ou seja, o desenho do presente é praticamente o retrato do que foi do passado, né? Do que foi implementado, com algumas outras mudanças, digamos assim, algumas inserções, né, como a questão da soja, que já foi um processo que já veio mais nos anos 90, né, a palma de óleo, que já chegou já nos anos 2000, né, que foram processos de tentativa de ocupação do espaço já das áreas já antropizadas, né, já desmatadas. Então, no processo de desenvolvimento, chegaram algumas iniciativas dessa linha. Tivemos também o processo que eu chamaria de esverdeação, quer dizer, começou a se esverdear mais a Amazônia. Quando eu digo esverdear, foram as políticas ambientais mais fortes, a construção da unidade de conservação, as áreas de preservação, né? Então, tivemos um momento, digamos assim, não sei se o termo correto seria esse, de deixar a Amazônia um pouco mais marrom e depois começar a esverdear novamente. Mas a Amazônia sempre foi verde, tanto que ela tem uma predominância ainda de florestas primárias significativa. Né? Mas, assim, estou dizendo que na política, né, de desenho para a preservação da Amazônia. Bem, e aí a questão da população novamente pobre está aqui destacada nesse desenho. Né? Bem, passado e presente, então, o que é que nós tivemos então, hoje no presente? O que esse passado influenciou no presente? Nós temos um território totalmente reconfigurado. Né? O nosso modal de transporte mudou, por exemplo, né? Muita coisa mudou, a urbanização foi crescente, né? muito urbanizada a região amazônica, né? Porque, na minha leitura, sempre uma perspectiva homogeneizante do desenvolvimento, que foi colocada até então pelos planejamentos realizados. Tá? Mas o bioma não é homogêneo, a região não é socialmente homogênea, tá? Nós temos coletividades diferenciadas dentro da região, né, que tem interesses e demandas diferenciadas, aí o Amoroso colocou ainda há pouco, né, que nem sempre o pequeno produtor quer aquilo que está sendo colocado para ele, por exemplo, né, então, e que acabou, digamos assim, desestruturando um pouco a parte, digamos assim, do território em si, que está demandando um ordenamento territorial, que já foi dito aqui, e política mais forte de gestão ambiental, né, e a estruturação de uma lógica própria de desenvolvimento. Quando eu digo demanda de gestão ambiental, passa inclusive por formação de pessoas para o entendimento do significado de gestão ambiental e para a ação na gestão ambiental, inclusive no próprio setor público. Né? Nós temos avançado muito nas capitais, nos estados, nos grandes municípios, mas boa parte dos municípios da Amazônia não tem a capacidade, digamos assim, de levar adiante um processo de desenvolvimento baseado num contexto de gestão ambiental. Tá? Estou correndo um pouquinho, porque o tempo está correndo ali também, né? Então, ali, as lógicas propositivas para o futuro, digamos assim. O que é que nós temos, eu diria assim, disputas. Sempre nós temos disputas internas, é normal isso, dentro de qualquer sociedade temos. Então, nós temos uma disputa de continuar numa periferia exportadora,
nós temos uma disputa de verticalização produtiva, nós temos um projeto de internacionalização seletiva, ou seja, escolher produtos específicos da floresta que possam ser capazes de entrar no mercado internacional e gerar divisas, né? A internacionalização seletiva, que eu chamaria nesse sentido. E temos projetos de desenvolvimento local, né? Comunidades, pequenas comunidades que têm suas peculiaridades, as suas necessidades específicas e os seus conhecimentos específicos tradicionais que querem também apresentar proposições de desenvolvimento, né? Aí tem a modernização da agropecuária, que foi colocado ainda há pouco na mesa anterior. Qual seria um dos caminhos para o Banco da Amazônia? Segurar um pouco a pecuária extensiva. A modernização, né, talvez seja um caminho. Então, nós temos aí a intensificação da produção pecuária não extensiva, por exemplo, né? A manutenção da floresta em pé, que o sequestro de carbono também é uma outra discussão, e a bioeconomia, que eu disse que é a discussão mais recente, né, que, do meu ponto de vista, ela é recente, mas não é tão recente assim, porque a bioeconomia sempre existiu, né, sempre utilizamos dos recursos naturais para a economia. Seria talvez uma nova proposição, né, de bioeconomia, né, que tem aí as suas limitações, né, uma vez que a bioeconomia está baseada numa industrialização, uma bioindustrialização, e que para isso carece de ciência, tecnologia e inovação, né, dos produtos da floresta. Então, precisamos avançar um pouco nesse sentido. Tá? Bem, então, alguns aspectos para fechar aqui, faltando alguns segundos, da minha reflexão, né? A gente precisa interpretar a Amazônia de uma forma mais heterogênea. Tá? Então, eu penso que nós não podemos homogeneizar a lógica de desenvolvimento, do meu ponto de vista. Então, a lógica de desenvolvimento regional, ela tem que ser incorporada ou discutida ou interfacear com a lógica de desenvolvimento territorial, né? Que é um outro approach teórico, quando falar um pouco de território, dividir a região em territórios diferenciados. E avançamos um pouquinho sobre isso, né? Mas precisamos seguir um pouco nessa linha, né? Retornar ao planejamento do desenvolvimento da Amazônia. Nós não temos tido, eu diria, desde os anos 90, um planejamento efetivo, um desenho de planejamento que se possa contribuir para o processo de desenvolvimento. Agora, esse planejamento, aí, na nossa leitura, ele tem que ser territorial e tem que ser endógeno. Né? O que significaria isso? Um processo de planejamento construído pela própria região. Nós já temos hoje, no meu ponto de vista, capacidade, alguma massa intelectual e muitos dados possíveis de discutir e implementar, discutir e apresentar proposições de desenvolvimento territorial para a região amazônica na interface com o desenvolvimento regional. Tá? E aí, um dos avanços que nós tivemos, por exemplo, foi o instrumento do ZEE, que já foi elaborado, que dá dizendo quais são as áreas que devem ser intensificadas a industrialização, quais são as áreas que têm que ser preservadas. É um instrumento, eu acho que importante para ser utilizado no processo de desenvolvimento. Tá? Bem, então aí tem alguns outros pontos aí, mas talvez alguns não dá para falar, mas eu vou fechar só nesses 3 últimos aqui para fechar minha fala. Tá? É muito importante, no meu ponto de vista, dentro desse contexto todo, por processo de planejamento, a continuidade ou a necessidade de investir em ciência, tecnologia e inovação, né? Um nivelamento tecnológico intrarregional, ou seja, nós temos áreas da região que são bem desenvolvidas em termos tecnológicos e outras áreas extremamente carentes, né? Precisa nivelar o passar isso, o Alfredo Roma é um dos autores que trabalha um pouco nessa linha, e para áreas urbanas, inclusive, pensar em negócio de impacto, né? Aí depois a gente pode discutir algumas coisas que nós gostamos de impacto, porque não só para a urbana, mas assim, como a urbana tem boa parte da população pobre, está lá na área urbana, é preciso pensar também negócios menores, mas que tenham impacto social e modifiquem um pouco o status quo no contexto regional. Tá bom? Muito obrigado, desculpa passar aí um pouquinho do tempo. Professor Bravo, excelente, muito interessante esse Amazônias e desenvolvimentos. Vamos discutir isso mais à frente. Bom, então, agora eu vou passar a palavra para o doutor Evaristo Miranda, que está nos via web, diretamente de Campinas. Bem-vindo, doutor Evaristo. Eu que agradeço a oportunidade aí, os colegas. Vou aqui falar... Perdemos o doutor Evaristo? Como? Bom, Estou te vendo. então vamos continuar. Assim que o doutor Evaristo puder, entramos com o doutor Evaristo. E nesse meio tempo eu aproveito já para fazer umas perguntinhas.
Ô Sérgio, você falou muito da importância da regularização fundiária para melhorar o ambiente de negócio. O que você acha que pode ser feito assim para resolver esse problema? Regularizar, né? Regularizar. Mas o que está pegando? Por que é tão difícil? Por que é tão enrolado isso? É muito complicado. Vou dar um exemplo só para você, prático. Quando comprei o Jari, capitaneado pelo BNDES, no estado do Pará, tínhamos um título com 965 mil hectares, com CCIR e tudo mais. Comprei, achei que aquilo estava tudo certo. Passou um tempo, veio um procurador do estado e cancelou todos os títulos para começar de novo, né? E aí começa de novo e aquela romaria, né? Vai para o ITERPA e vai e volta, já são... Eu estou desde 2006, 2007, tentando a regularização e até hoje não obtive sucesso algum. E isso impacta, né? Eu já perdi investimentos, tá? Por não ter a regularização. E nos trabalhos que a gente faz com as comunidades, porque a regularização passa por a gente reconhecer as comunidades, os moradores da floresta e dar a eles também títulos, tá? E quando a gente vai fazer negócios que precisa financiá-los, eles vão ao banco e o banco exige a regularização e não tem. Nós temos tido algum sucesso com alguns financiamentos para essas comunidades, onde a Jari vai e diz, o título é meu, tá, ele está irregular, porque o Estado diz que não vale, aqui nesse país muitas coisas valem, depois não vale mais, né? Então, diz que agora não vale, eu tenho que ir lá e revalidar tudo, aí vira uma epopeia, né? Um negócio assim para regularizar. Então, eu vejo assim, se nós não tivermos uma política clara e transparente de regularização, nós vamos continuar tendo muitos problemas em todos os níveis, inclusive perdendo investimentos, Perdendo, claro. né? Perdendo oportunidades. Eu sei que os europeus não investem se está enrolado. Não investe mesmo. Não investe. Nós tivemos algumas aproximações de empresas internacionais querendo ocupar as terras que já foram plantadas no Jari, né? Nós temos lá 130 mil hectares que já foram plantados, hoje a gente fica correndo essas terras, planta 40 mil, depois planta outros 40, vai girando isso para, inclusive, usar menos adubo, porque a terra descansa mais e tal, mas nós temos um potencial muito grande de ampliar. Para você ter uma ideia, o projeto de manejo que agora está sendo instalado lá no Amapá, vai gerar mais ou menos 500 empregos diretos, né? Foi feita agora uma pesquisa, foi aberto, né? Faltam contratar 250 pessoas, tá? Chegaram 5.700 currículos. Nossa. Então, Ou seja, parece disputa de universidade, bela geração de emprego, né? Exato. Já podemos botar o doutor Evaristo? Pelo jeito, não. Talvez, desculpe, eu vou direto para a apresentação, não é? Vamos lá. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Perfeito. Sim. Bem, eu fiquei muito satisfeito do que eu ouvi da parte do Mário e do Sérgio, porque é exatamente a mesma perspectiva que nós trabalhamos na Embrapa, em particular na Embrapa Territorial. O meu foco aqui será o bioma mesmo, e a centralidade são as pessoas, não é? A Embrapa Territorial é uma unidade que monitora, trabalha com territórios no Brasil, os territórios da agricultura. Há 35 anos nós temos trabalhos em todos os estados da Amazônia, em toda a região, e realmente, ao contrário do que o Mário e o Sérgio apresentaram, né? Quando a gente toca na sustentabilidade e na Amazônia,
a gente rapidamente atrai um tipo de especialista que tem muito no Brasil, inclusive gente que vive até de sustentabilidade, que é aquele pessoal que planeja o que não executa e depois avalia o que não fez. É ótimo fazer isso, né? Neste evento, inclusive, eu estou acompanhando aqui, já vi aparecer vários que planejam o que não executam e depois avaliam o que não fizeram. E certamente depois desse painel virão outros, assim, com esse tipo de postura, né? Nós temos que fazer, não é? Construir, cada um no seu campo, etc. E essa Amazônia, como foi dito, são quase 30 milhões de habitantes, não é? 70% nas cidades, mas 30% em áreas rurais, e é dessa população rural que eu vou aqui rapidamente fazer algumas considerações, até porque parte do que nos preocupa na Embrapa já foi dito aqui. Eu queria dizer uma palavrinha sobre esses agricultores e essa agricultura hoje no bioma, porque um grande número de processos, de projetos, de propostas de bioeconomia, disso, daquilo, ignora a existência dessas pessoas. Pelo contrário, gostaria até que elas não existissem. E alguns vão além, propõem a desantropização de áreas, e até tem tido sucesso nisso, não é? É claro que, diante dessa situação, eu queria fazer um resumo aqui da situação da floresta e da vegetação nativa, para terminar sobre esse tema do desmatamento e o futuro da Amazônia, que vai bem na linha do cooperar, que já foi evocado, que é o único caminho válido, não é? Quer dizer, os agricultores na Amazônia não é 2 ou 3. Nós temos cadastrado na Embrapa, com acompanhamento muito detalhado de vários deles, só no bioma Amazônia, os governos sucessivos instalaram 2.312 assentamentos agrários e 500 mil famílias, só em assentamento agrário, né? 500 mil famílias, né? Então, aí você já tem quase 2 milhões de pessoas, até mais em alguns casos. Bom, além disso, 650 mil produtores se cadastraram no CAR. E a Embrapa Territorial tem esse cadastro todo trabalhado, corrigido, etc. 89% são pequenos agricultores que fizeram um esforço enorme para entrar nesse cadastro do CAR. Então, a gente tem as coordenadas e sabe onde é que estão esses 650 mil imóveis rurais. Agora, o Censo Agropecuário na Amazônia, pela primeira vez, ele pegou as coordenadas geográficas de cada estabelecimento agropecuário que ele levantou. E na Amazônia, o censo levantou 678 mil estabelecimentos agropecuários. Nós temos os dados, as coordenadas de cada um deles. Quando você junta tudo isso, você tem mais de 1 milhão de famílias de produtores rurais que vivem no bioma Amazônia. E a situação de Roraima é muito diferente do Amapá, que é diferente do Pará, como já foi dito, são muitas Amazônias, muitos territórios. As lavouras ocupam hoje 2% do bioma, é muito pouco, as pastagens 10%, e a agricultura, no contexto nacional, é muito pouco, não é? Você tem menos de 2% do algodão do Brasil, a coisa mais expressiva em cultura mesmo é o café, milho e soja, sobretudo Mato Grosso e Pará para milho e soja, e café ali em Rondônia, não é? E, é claro, o rebanho. Esse rebanho, ele se recupera e se intensifica todo ano. Todo ano diminui a área de pastagem na Amazônia e aumenta o número de bovinos. E a lotação média hoje da Amazônia é maior que a média nacional. É maior que a nacional. E você está tendo, que foi evocado também, verticalização de sistemas de produção com essa integração de frango, ração para frango, e com potencial ali, no caso do Acre e de Rondônia, de começar a atender até mercados de países vizinhos. Em resumo, hoje a produção agrícola na Amazônia é irrelevante para o Brasil. Ela é irrelevante. A produção agrícola é irrelevante para as importações. Agora, ela é muito relevante para abastecer esses centros urbanos, né? Como foi evocado, esses núcleos urbanos são mais de 700 núcleos. Nós não estamos falando de 50 núcleos urbanos, nem de 30 núcleos urbanos, nem de 100. Nós estamos falando de mais de 700. Quem que fornece leite, carne, ovos, legumes, hortaliças, frutas? São esses pequenos agricultores. Quando isso tem que vir de outras regiões, é caríssimo, não é? Então, essa produção local, atendendo de forma diferenciada em vários territórios, é fundamental para a Amazônia, essa agricultura, né? E é claro, como já foi dito aí também, que esses produtores precisam de regularização fundiária, precisam ser apoiados e não criminalizá-los, né?
E para isso você tem que levar tecnologia a eles, não é? E levar a regularização fundiária. Eu não vou me estender aqui, porque isso já foi colocado. Essa regularização fundiária ela é fundamental para que eles possam, então, fazer investimentos, diversificar a produção, intensificar, adotar tecnologias, mas é a mãe de todas as batalhas. Sem essa regularização fundiária, você não avança na questão tecnológica, né? Agora, mesmo assim, nós temos um mapeamento muito detalhado, né, da floresta e da situação da vegetação no bioma Amazônia. E realmente, como foi dito, são muitas Amazônias, muitos territórios. E você vê o pessoal falando da floresta amazônica, né? Na realidade, nós temos 22 tipos de florestas da Amazônia, conhecidos, mapeados. O açaí pode ser uma coisa num deles, mas não é nada no outro, entendeu? A exploração do palmito, tudo isso varia, o potencial dos solos é extremamente diversificado, isso é conhecido, e a gente não consegue nem fazer o relacionamento para dizer que tipo de floresta está sendo desmatado, etc. A capacidade analítica, né, é muito pequena, mas assim, o pessoal que planeja, que não executa, e depois avalia o que não fez, faz muitas propostas, gente que nunca pôs o pé na Amazônia, em muitos casos, e que não tem a menor ideia dessa diversidade que os senhores já evocaram. Em síntese, hoje, isso nós temos, inclusive, no site da Embrapa, muito detalhado, todas as unidades de conservação, todas as áreas indígenas, todas as áreas preservadas, dedicadas à preservação pelos produtores rurais cadastrados no CAR, etc. Mas hoje, 84,1% do bioma está com vegetação nativa, né? Se você agregar isso, grandes superfícies hídricas, como a do Tapajós, mas também Samuel, Balbina, de represas, nós temos aí 86% em condição, vamos dizer, natural, e você tem as áreas exploradas 3,8%, né? Agora, acontece que, dada a criação de unidades de conservação, esse verde que o Mário evocou aí, que se estendeu muito nos últimos anos, não é? Hoje, 71% já está legalmente protegido e preservado. Já está, não pode. Do que sobra, você tem o Código Florestal que só permite usar 20%. Então, na prática, 81% do bioma está legalmente protegido e preservado, né? Quer dizer que se nós desmatarmos o que é legalmente autorizado, vamos por uma hipótese delirante dessa, durante 50 anos a gente continuasse desmatando o que está legalmente autorizado, e é possível, seria agregar aí mais 2,5%, talvez, de área, só isso, não tem mais nada, o resto já está ou protegido ou preservado, né? Então, nós temos um desafio gigantesco, para o qual precisa de tecnologia, de conhecimento, como foi evocado, investimento em ciência e tecnologia, mas também investimento em recursos. Você tem que gerir e cuidar de toda essa vegetação, né? A situação dela no Acre é muito diferente da situação dela no norte do Tocantins ou no Amapá, etc., né? Então, isso exige uma mobilização, uma aplicação de conhecimentos científicos consideráveis, de recurso humano, logístico, econômico, financeiro. Em geral, quando você convoca os interessados na Amazônia aqui no exterior para isso, aí eles não estão muito assim disponíveis, né, para essa realidade. Eu queria terminar aqui evocando esse futuro, não é, que foi dito. A gente falei mais aqui do presente e de um futuro. Eu tenho livros sobre a história da Amazônia, um livro meu que é Quando o Amazonas Corria para o Pacífico, é o título do livro. Esse rio já correu para o Pacífico, né, no passado, e essa história geológica, essa história natural, essa história humana, essa história política, ela é muito trabalhada, né, pelos brasileiros, pela quem vive lá, inclusive, mas nós temos essa evolução recente do desmatamento. Eu não queria entrar em detalhes, mas queria dizer o seguinte: se nós tomarmos o desmatamento do INPE, que é medido pelo INPE, nós podemos dizer que o desmatamento está sendo reduzido na Amazônia, né? Porque a média dos 30 anos, né, era uma, a média dos últimos 20 anos caiu, a média dos últimos 10 anos caiu. Mas tem uma ideia como é difícil, os dias de hoje, conversar essas coisas com serenidade, é que o ano passado o desmatamento diminuiu. Quer dizer, o desmatamento de 2020 foi inferior ao desmatamento de 2019, pois a mídia inteira no Brasil e no exterior falou que o desmatamento aumentou o ano passado na Amazônia. Foi ou não foi? Todo mundo falou que aumentou, quando o dado mostra que diminuiu. Você poderia dizer, mas foi pouco, ou não, começou um novo ciclo de diminuição.
muitas interpretações. Isso seriam narrativas, né? Mas agora isso não é narrativa, é mentira. Quando você está falando que o desmatamento aumentou o ano passado, e falaram à torto e à direito, aqui no exterior, contra o dado, né? Contra o dado. Agora, a Embrapa ela faz um trabalho de saber quantos desmatamentos produziram esses 10 mil quilômetros. Quantos desmatamentos? Você soma quantos desmatamentos? E eu não vou aqui entrar em detalhe, a gente faz isso há 11 anos, mas em média na Amazônia, ocorre todo ano 31 mil desmatamentos. É a soma de 31 mil desmatamentos que constitui esse total, né? Pois bem, 10 a 15% disso é fora do mundo rural. É em torno de cidade, obra de infraestrutura, unidade de conservação, terra indígena, etc. No mundo rural é uns 27 mil. Quantos agricultores eu disse que tem na Amazônia lá no começo? Mais de 1 milhão. Ou seja, 98% dos produtores não tem qualquer envolvimento com esse tema. Nós estamos falando quase de um epifenômeno. Então, isso tem que ser trabalhado, né? Isso tem que ser considerado. Eu vou concluir aqui evocando que, além do desmatamento, existe o processo da regeneração. Então, a área total desmatada, monitorada pelo PRODES há 35 anos, essa área também é monitorada num outro projeto da Embrapa junto com o INPE. O que acontece com a área desmatada? E a gente faz esse monitoramento, a Embrapa faz. Pois bem, 30% da área desmatada voltou a ser de vegetação nativa hoje, sendo que 10% é floresta muito sólida hoje, que dificilmente você voltaria a utilizar. Pode ser que outro seja uma capoeira, que você volte a utilizar. Então, existe um balanço, né? Até em termos de carbono, de tudo, entre o desmatamento e a regeneração, e não é pouca, e está mapeada essa regeneração que aconteceu nas áreas desmatadas, né? Então, hoje, na prática, 30% do que já foi desmatado está ocupado, de novo, por vegetação nativa em vários graus. Eu queria concluir, voltando até algumas coisas que o Sérgio e o Márcio falou, né? Eu acho que existe uma grande desinformação cultivada sobre a Amazônia. O Mário, se logo no começo, evocou essa história de, conforme a conveniência, você fala da bacia amazônica, ou se você quer passar o Pires e dizer que é pobre, você fala da região norte, os governadores da região norte, é outro recorte. Você fala da Amazônia Legal, você fala do bioma Amazônia, enfim, o Sino dos Bispos tratou da bacia amazônica. Acho que a gente tem que focar realmente no bioma, não é? Mas o Brasil deveria fazer a tarefa de casa e todo ano apresentar um relatório, né, com dados cartográficos, não é, sobre a situação da Amazônia. Não é para justificar, nem para condenar. Né? Já é uma conclusão da nossa conferência, hein? Apresentar the state of Brazil Amazon, não é? Mas não só o desmatamento. O desmatamento é um pedacinho da caixinha do quadro natural, um pedacinho. O extrativismo é um pedacinho. Foi evocado aí todos os trabalhos do Roma, né? Mas tem todo o quadro agrário, a criação de unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos, quilombolas. Tem todas essas cadeias produtivas agrícolas diversificadas que estão se intensificando, estão se verticalizando. Vocês vão ver o que a ponte do Abunã, só a ponte do Abunã, vai gerar de mudança, e já está gerando no caso do Acre, etc. A hidrovia, né, o que ela está mudando em Rondônia, etc. Então, todas essas mudanças na infraestrutura, que foi evocado também aí pelo pessoal, né, pela socioeconomia, quer dizer, é uma região muito diversificada, os dados deveriam ser mostrados anualmente, no seu conjunto, para você não ficar discutindo uma caixinha, outra caixinha, etc. E é excelente se tem uma recomendação do evento para isso, né? Agora, também o Sérgio colocou algo, o Mário, importante, né? É que, desde a coroa portuguesa, para conquistar essa região, sempre o Estado teve um plano para a região. Sempre teve. Eu tinha até um livro que eu analiso assim, de 1500 até o século passado, a cada 50 anos, qual era o plano da coroa, o plano do Império, o plano da República para a Amazônia. Mas, realmente, como ele disse muito bem, desde os anos 90, nós não temos mais. Então, lá fora, é claro que o pessoal se inquieta na Europa. Para onde vai a Amazônia? O que vocês vão fazer com a Amazônia daqui 5 anos, daqui 10 anos? Isso não está dito em lugar nenhum, né? Quer dizer, nós tínhamos que ter um planejamento, pelo menos global, né? Para 3 situações fundamentais da Amazônia. Esses 84% preservados, tem que colocar isso no mapa, colocar claramente, dizendo, olha,
em 50 anos nós vamos desmatar 2%, que é o que é legalmente possível, aceitável, patati, patatá, vamos reforçar as unidades de conservação. Qual que é o seu plano para as áreas preservadas? Depois você tem essa área consolidada de 14%. Em alguns lugares a agricultura está lá há mais de 2 séculos, né? A Bragantina, um monte de região diferente. Como nós vamos agir? A regularização fundiária, a regularização fundiária, a regularização fundiária. Isso é fundamental, todo esse trabalho, assistência técnica. Então, mostrar um plano também para essa outra realidade, né? Estou falando para dizer uma coisa simplificada, né? E, é claro, você tem essa espécie de área que está pegando fogo, que está derrubando, onde está acontecendo mudanças no uso da terra, de forma legal e ilegal, que pede também uma outra gestão, um outro plano, né? Eu queria agradecer a atenção de vocês. Realmente, eu estou totalmente alinhado com o que foi colocado, evocando a diversidade da região, a dinâmica da região. Se alguém falar que entende de Amazônia é porque acabou de estudar ontem à noite. Porque de lá para cá, ela já mudou. E continua mudando, independente de tudo que nós estamos conversando aqui. O padre Vieira, que pregou aí em Belém, não é? Deixou vários sermões interessantíssimos sobre a Amazônia, que ele usava o plural, inclusive, para falar. Ele fala muito da distância oceânica que existe entre o dizer e o fazer. Né? Brilhante. Espero que a gente leve o pessoal a fazer alguma coisa. Muito obrigado. Bravo, bravo. Doutor Evaristo, muito obrigado. Estou vendo que os nossos panelistas aqui estão completamente alinhados, uma discussão super rica. E um dos grandes objetivos do Amazônia em Loco era justamente compartilhar conhecimento e números reais sobre o que é a Amazônia mesmo para a Europa. Porque não é só a Europa que não sabe os números da Amazônia, o Brasil também não sabe. Então, essa sugestão do Dr. Evaristo é absolutamente brilhante, do Brasil comunicar esses números anualmente ao mundo e com dados sólidos baseados em satélite, em todas as formas de tecnologia que corroborem a exatidão dos mesmos. Muito obrigado, isso é muito bom. Aproveitando que o doutor Evaristo está online aí, essas coisas são complicadas, eu queria fazer uma pergunta já direto para ele. A Embrapa, que é um orgulho nacional, né, que desenvolve tecnologias para todos os tipos de biomas do Brasil, é sabido que ela também desenvolveu para a Amazônia, né? Inclusive para áreas degradadas. Aí, nessa apresentação do Dr. Evaristo, ele falou de 2.300 assentamentos de reforma agrária, que é coisa para burro, né? Com mais ou menos 500 mil famílias, que deve dar mais de 2 milhões de pessoas, né? E sem contar os quilombolas, que também têm áreas que eles são donos, etc. Como é que esse conhecimento fantástico que a Embrapa desenvolveu chega a esse povo todo, essa gente toda? Por favor, doutor Evaristo. Eu acho que essas coisas chegam pontualmente, né? O Sérgio Amoroso contou aí uma meia dúzia de comunidades, eles ajudam, fazem, acontece. Mas isso é um pingo d'água, entendeu? No oceano. Se não tiver regularização fundiária, nós temos que acreditar no empreendedorismo dessas pessoas. Eles querem progredir, eles querem melhorar de vida. Agora, você precisa dar condições. Como é que você diz para ele assim, ó, primeiro você acerta todo o meio ambiente, depois se você tiver tudo acertado, aí eu vou regularizar você. Você está no fundo do poço, primeiro você sai do poço, sai bonitinho, depois você vai ter tecnologia. Não é possível, né? Então, nós temos que fazer a regularização, acreditar no empreendedorismo. Eu não acredito muito no que você colocou aí, Embrapa levar para eles, não. E tem que ser disponibilizado, nós temos Embrapas em todos os estados, não é? Existe muita tecnologia disponível, muita coisa sendo adotada. Esse tema pastagem degradada eu também não gosto muito, porque eu estou vendo diminuir a pastagem na Amazônia, aumentar o rebanho todo ano. Eu não posso dizer que está degradando, não é possível que esteja degradando, né? Pode ser a produtividade, né? Para reusar a pastagem, né? Isso. E eu sei até de pessoas que usaram técnica da Embrapa para usar a mesma pastagem, aumentando a produtividade dela. Se eu puder ajudar e fazendo lavoura, etc. Então, há muitas soluções, como o Mário colocou, são muitas Amazônias, né? Você não pode, assim, generalizar, mas, e também foi dito pelo Sérgio, o acervo tecnológico é grande. Os dados são muitos.
né? Agora, precisa mesmo você resolver questões básicas. No caso do mundo rural, nós estamos falando, né? No caso do mundo rural, realmente, regularização fundiária, não é? E a partir daí, ajudar a organizar cooperativas. Olha, é dramático, eu visitei já muitos. Eu, em Rondônia, tenho 400 produtores que eu monitoro os mesmos há 40 anos, quase. Os mesmos. É dramático de ver o que eles lutaram e até hoje não tem título da terra. Entendeu? Tem que mudar, tem que mudar. Título para o agricultor, ele foi receber, não passou no exame médico, porque ele estava hemiplégico, ele tinha tido um AVC, claro, ele está com 70 anos. Não, o senhor não tem condição de ter título, o senhor não tem saúde. Não, mas eu tinha quando eu cheguei, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que focar. Eu diria, do nosso aqui, se tem uma recomendação que eu senti que os colegas colocaram também, é a regularização fundiária. Isso é fundamental para que o empreendedorismo aconteça. Eu vou só acrescentar aí por favor, a pergunta, né? Tá como esses conhecimentos da Embrapa chegam, nós temos vários exemplos para citar. Lá nós fizemos uma parceria com a Embrapa e na Amazônia tem a cultura da mandioca, né? A mandioca é muito utilizada e a Embrapa desenvolveu um modelo, né? Uma planta que produz de 2 a 3 vezes mais que a tradicional, né? Olha só. A Embrapa também desenvolveu um açaí que dá no seco, né? Oh, beleza. Então tem vários produtos da Embrapa que estão disponíveis, inclusive, mas como diz o doutor Evaristo, né? Tudo isso está aí disponível, tudo isso está caminhando de forma lenta, né? E não anda mais rápido, de novo, de volta para a danada da regularização, que é o que trava tudo. Não dá para entender por que isso não anda. Entender. Não dá para entender, eu não entendo. Então, órgãos públicos ajudem, né? Por favor. Bom, eu vou fazer uma pergunta da plateia aqui para o doutor. Aqui? Não, hoje o Pará está produzindo maniva para o Nordeste. Tem demanda. Laranja é dramático, porque laranja você não consegue levar para a Amazônia de barco, ela amadurece, apodrece antes. Caminhão, estraga. Você vai levar de avião. Então você não tem laranja. Você não tem laranja. Bravo. Bravo. Gostei, parabéns. Vamos falar, vamos botar isso no papel. Olha, a outra pergunta que veio aqui da plateia é para o doutor Mário. Seria possível uma internacionalização de frutas amazônicas menos conhecidas no Brasil e no mundo, como o buriti, o murici, bacuri, com o intuito de aumentar a visibilidade desses produtos, como é o caso do cacau, que é orgânico, né? Que é uma maravilha, né? Mas tem um problema de escala, aquelas coisas todas. Fala um pouquinho disso, porque o açaí já deu certo. Agora, e esses outros? Qual o potencial? Bem, eu não sou especificamente desta área, digamos assim, agronômica, para poder dizer assim, qual é o potencial específico desses produtos. O que eu posso dizer, digamos assim, é que nós temos muitas frutas e muitas possibilidades também, não só de fruta, mas de recursos da natureza que podem ser, digamos assim, selecionadas para esse processo de internacionalização seletiva, né? Cupuaçu é uma delícia, pois né? Agora, mas aí quanto tempo dura a produção para chegar à produção, o processo produtivo? Então, isso eu não sei te dizer o tempo do dado, né? Eu sei também, por exemplo, que o bacuri, me parece que ele é uma fruta que demora muito a produzir, né? Enfim, então eu não tenho esses elementos. Mas o que eu sei é que na área de fármacos, por exemplo, nós já avançamos bastante, né? Alguns elementos da área de fármacos. Então,
talvez, claro que precisa ainda mais ciência, mais tecnologia para a gente possa inovar e caminhar nessa linha da internacionalização seletiva, que é uma proposição do desenvolvimento também. Exatamente, e falando nisso de aplicações dos frutos da Amazônia, eu noto que, por exemplo, hoje no mundo há uma demanda muito grande por biomateriais, fibras têxteis, né? Na Finlândia se estuda muito isso, e eu imagino que isso é um grande potencial para a gente. O que vocês acham? Bem, como eu coloquei, eu acho que nós temos muitos e muitos recursos, tá? Da biodiversidade que pode ser. Só que a gente precisa ainda mais conhecimento. O próprio Evandro colocou aí, e mais conhecimento sobre a própria biodiversidade e sobre esses produtos, né? Eu diria assim que muito mais ciência e tecnologia está precisando mais. Ciência e tecnologia, e para isso nós precisamos, evidentemente, de mais pesquisadores, né? Então, e mais investimento nessa área. Compartilhando o que já colocamos antes, do processo da necessidade do planejamento, eu penso que nós temos que pensar um planejamento de curto prazo, médio e longo prazo. Isso tem que ser desenhado, o longo, médio e o curto, né? Então, assim, no curto prazo, temos que combater essa pobreza imediata. Aí vamos ver o que a gente já pode inserir, como o Evaristo colocou, que a gente tem que produzir para atender a população urbana. Né? E aí, essa é uma produção que a gente já sabe fazer no rural. É só ter apoio, regulação fundiária e apoio. Isso é o curto prazo. Médio prazo, né? Mais formação de pessoas, né? Longo prazo, a bioeconomia, na medida em que você tem mais conhecimento sobre aquilo que você vai colocar no mercado em nível internacional. Perfeito. Mais ou menos isso é a forma como eu enxergo. Tem uma outra pergunta aqui da plateia, para o doutor Evaristo. Como unir todos em prol do desenvolvimento da Amazônia, tendo em vista a polarização que vivemos hoje? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Difícil. Eu vou fazer só uma ponderação ao que ele acabou de colocar. É que esses produtos da Amazônia, o Alfredo Roma tem vários estudos sobre o jaborandi, sobre o pau-rosa, sobre um monte de coisa. Se por acaso criar um mercado internacional, o extrativismo, ele só funciona enquanto não dá certo. Enquanto não dá certo. Porque se der certo, ele não sustenta a demanda. E você tem a devastação do recurso natural. Então você precisa domesticar e plantar. Qualquer fruta que a pessoa imaginou aí, tudo bem. Mas para chegar lá, tem que domesticar, quer dizer, produtividade, qualidade, etc, homogeneidade, e cultivar. É inacreditável que hoje um dos produtos mais caros de cosmética, que usa jambu no mercado brasileiro, certo? Que é uma linha aí, não vou citar para não falar, é tudo produzido em Pratânia, no estado de São Paulo. Não tem produção de jambu na Amazônia para atender esse mercado cosmético. Jambu, eu não estou falando de nada. Então, existe uma questão socioeconômica muito séria, fundiária. O resto, não adianta falar mercado internacional, a fruta tem que domesticar e tem que plantar. E para plantar, precisa agricultor, segurança, crédito. Então, você planta em Pratânia o jambu que vai atender. O guaraná você planta na Bahia, quer dizer, para lá. Quer dizer, hoje a seringueira planta em São Paulo, e tudo assim, quer dizer... bom, esse assunto não pode ser assim, simplismo, mágico, achar que... Agora, o que o colega colocou aí, eu acho que tem que tentar conversar, né? O problema que ele fala é muito sério, porque hoje eu encontro pessoas que têm convicções. Elas não têm argumentos, elas têm convicções. Se a pessoa tem convicção, você não consegue fazer nada, porque seus argumentos não são ouvidos, né? Mas a gente tem que tentar. No grito não adianta, né? No grito não adianta, tem que ter número, tem que ter número. E também por territórios, como foi colocado já. Porque aí discutir um território é algo mais circunstanciado, você tem que ter mais objetividade, né? E trazer dados. Tem uma frase do Deming, que eu gosto muito, do Edward Deming. Ele diz o seguinte: In God we trust. In God we trust. All others must bring data. Em Deus nós confiamos. Perfeito. Todo o resto tem que trazer dados. Obrigado, Evaristo. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante, que é uma coisa que é uma das soluções da Amazônia, mas que eu fico impressionado como pouca gente conhece o assunto. Assim, não se fala quase na mídia, que é o manejo florestal. Você tem muita experiência com manejo florestal lá no Jari, né? Me conta o que falta
para que isso daí... Você me diz, um manejo gera, às vezes, 600 empregos, né? O que se colhe na floresta é 30 metros cúbicos por hectare. É uma agulha no palheiro. Aquilo se regenera rapidinho. A floresta continua em pé. O que está pegando para isso não ser uma coisa... que o governo use concessões para ganhar dinheiro em impostos, gerar divisas, exportação, etc. O que você acha, Sérgio? Você já descreveu bem o manejo aí, né? 30 anos, lá na nossa região, você corta entre 4 árvores, 5 árvores por hectare, dentro de um processo muito seletivo e organizado, deixando as sementeiras, deixando as áreas de APPs, etc., preservadas. O manejo está consolidado, eu diria, como uma fonte de recursos, né? A floresta amazônica poderia ser a grande fornecedora de madeira do mundo, né? E não é, né? E não é. De forma manejada, de forma sustentável, responsável, né? A regularização pega de novo nas comunidades. Por exemplo, nós temos lá no Jari 1.300.000 hectares, mas tem bem uns 100.000 hectares, mais ou menos, de comunidades, né, que poderiam fazer o manejo dentro das nossas terras, mas como é que eu vou reconhecê-lo se o próprio Estado diz que o meu título não vale mais, que eu tenho que ir lá e começar de novo? Não, isso é absurdo. Não é? Então, de novo, o que o Evaristo, todos estão dizendo aqui, gente, vamos regularizar. Vamos regularizar, né, gente? Vamos se organizar, que a gente começa, tem muitas soluções já encaminhadas, prontas. E o próprio manejo com a certificação também dá para ganhar dinheiro com crédito de carbono também, né? O nosso projeto de crédito de carbono, hoje, talvez seja um dos mais avançados, né? Até porque tem um trabalho da Fundação com comunidades e todo esse comprador do crédito, ele exige, assim, porque o crédito hoje ele é voluntário, né? Ele ainda não é um negócio obrigatório, né? Compra quem quer, mas ele faz uma série de exigências. E a gente apresenta todo o trabalho com as comunidades, com os moradores da floresta, com o monitoramento por satélite, né, do que se evita de desmatamento, etc. E um dos itens do crédito de carbono é o manejo. O manejo tem que estar dentro. Olha só que ciclo virtuoso, hein? Exato, o manejo está dentro, está tudo organizado numa cadeia que se complementa, né? Então, o manejo é uma grande fonte de emprego e renda para a floresta, e se feito de forma adequada, e eu insisto, né? Vamos certificar todos os manejos, claro, né? Que ele ajuda muito na fiscalização, ele ajuda muito na cadeia de custódia. Perfeito, maravilha. Eu fiquei curioso com uma coisa na apresentação do Dr. Mário. O senhor, no final da apresentação, falou de negócios de impacto. O que é isso? Na verdade, conceitualmente, negócio de impacto são negócios que possam transformar rapidamente o estado, digamos assim, carente de determinadas camadas populacionais, né? Então, tem impactos sociais e impactos ambientais, né? Agora, são negócios, não é algo feito ao acaso, são coisas que a gente pode aproveitar o processo já instalado e, a partir desse processo instalado, criar valor a partir de um novo negócio. Um exemplo, digamos que a cadeia do açaí, que é um aluno meu, está fazendo, inclusive, uma matéria de doutorado, ele vê que resíduos do açaí são muitos resíduos que são gerados, né, que podem ser utilizados para a construção de novos negócios. Né? Hoje você tem um problema com o caroço, né? Pois é. Né? Então, é um resíduo que é combustível para a caldeira, ou para qualquer outra coisa que você possa fazer. Ele já tem muita tecnologia que pode ser utilizado. Pode. E ele está causando problema ambiental. E não está sendo transformado em negócio. Exatamente. E pode ser transformado num negócio. Eu acho que você tem uma experiência disso, né? Eu tenho uma experiência que cidade de Belém, né, pelo menos os dados de uns 4, 5 anos atrás, produzia em média 400.000 toneladas de caroço de açaí por ano. E aí me pediram uma ajuda, dá para ajudar numa solução? Eu falei, olha, eu acho que dá para queimar nas nossas caldeiras, acho que isso pode ser combustível. Né? Então nós começamos a puxar, né? Queimamos umas 200.000 toneladas num ano, aí depois veio a burocracia, aí precisa ter nota, precisa ter isso, precisa ver se tem imposto, não tem aquilo, aí complicou tudo. E acaba poluindo, então, melhor, né? Nós temos deixa poluindo. Nós temos a nossa biomassa lá, eu estava fazendo um negócio para ajudar, e também...
para ver se a gente cria outras fontes, né? E no final a Enfim, burocracia... eu estou brincando, mas tem que ser pragmático, né? Você encontrou uma solução, é um negócio de impacto, e a burocracia entravou tudo, né? Como é que pode isso? Não tem sentido. Olha, infelizmente, faltam só 2 minutos do nosso debate, que é uma pena, porque tem muita coisa interessante para a gente discutir. Poderia ficar aqui a tarde toda, né? Podia ficar a tarde toda. Mas eu queria fazer uma pergunta para o doutor Mário. Eu fico muito feliz de ver que, apesar de tantas coisas negativas que aparecem na mídia, não se fala da liderança brasileira que quer equacionar o problema da Amazônia. Por exemplo, você vê, o governo federal criou o Conselho Nacional da Amazônia, né, do vice-presidente Mourão. Os governadores estão super envolvidos, os governadores do Norte estão envolvidos nessa questão. Eu vejo que no Fórum de Bioeconomia, há 2 semanas atrás, eles vieram em peso, eles tiveram reunião depois, estão agora na COP, né? Ou seja, como é que o senhor vê esse envolvimento da liderança brasileira política na sustentabilidade? E também se a sua área, que é de acadêmica, se é consultada, porque vocês têm a ciência, né, como dados, o doutor Evaristo tem os números lá, né, vocês estão sendo envolvidos? Você, Sérgio, você que é um cara assim, que tem tanta experiência, 20 anos de Amazônia, você está sendo envolvido nisso também? Pergunto para todo mundo aqui. Bem, infelizmente, até onde eu sei, nós da academia não temos sido chamados efetivamente para apresentar dados nem para dar contribuições. Idem. Inclusive, também os próprios governadores do Estado também foram, na composição do Conselho, eles não são vozes ativas, né, na composição efetiva do Conselho. Né? É o Ministério, os ministros, né, um conjunto de ministros que fazem parte do Conselho. E isso, digamos assim, traz uma perspectiva exógena novamente sobre a Amazônia. Né? Quer dizer, uma discussão da Amazônia a partir de uma perspectiva sempre top-down, digamos assim. Né? Eu acho que o diálogo precisa ser mais fortificado, e isso está em função, inclusive, dos nossos próprios, a fragilidade das nossas instituições de planejamento regional. Doutor Evaristo, o que o senhor acha disso? Acho que ele tem toda a razão. Quer dizer, os amazônicos são sempre os últimos a serem ouvidos, e às vezes nem ouvidos são. Né? Então é realmente esse pessoal que tem essa vocação. Planeja o que não executa e avalia o que não fez. É uma posição muito boa, fácil de ser ocupada. Agora, fazer, estar ali, conhecer, esse é um grupo essencial, mas nem sempre mobilizado, ouvido. As soluções da Amazônia têm que partir da Amazônia, das pessoas que estão lá, considerando quem está lá, o conhecimento que tem lá, e problemas que já são reconhecidamente, que nós temos que superar, não é? A pessoa ficou falando aí de frutas exóticas, eu lembrei assim, não tem laranja na Amazônia. Você quer tomar um suco de laranja em Manaus? Não tem laranja, porque não tem como levar laranja daqui para lá. Produzir laranja na Amazônia é complicado. Você precisa capinar 3 vezes mais, 2 vezes mais, e mesmo assim tem esforço de produção, tudo que produz é consumido. Se sobrar um pouquinho de Manaus, eles mandam para Caracaraí, se sobrar vai para... Tem gente tentando fazer coisa. Ele falou da maniva, os maniveiros, os melhores maniveiros, produtores de maniva, estão na Amazônia, eles estão ajudando o Nordeste, exportando maniva da Embrapa para o Nordeste, para Paraíba, se organizam. Quer dizer, tem uma dinâmica empreendedora na Amazônia. Será que nós temos que vir de fora, de cima, para trazer e dizer para eles o que eles têm que fazer? Não, nós temos que ouvir esse pessoal que está lá, nas suas territorialidades, na sua diversidade. Excelente, olha, eu queria agradecer os 3 brilhantes panelistas, acho que foi muito rico, é uma pena que a gente não podia ficar mais tempo, mas acabou, eu agradeço a todos, muito obrigado. Agradecemos também. Um abraço a todos. Fica aqui o nosso muito obrigado ao moderador e aos demais painelistas pelo riquíssimo conteúdo.